Esta história é um oferecimento NX Informática. Soluções em informática. Link na descrição ou nos comentários. Os personagens dessa narrativa são anônimos, por direitos autorais. Ouça com fone de ouvido e no escuro para uma melhor experiência. O Cabelo Eterno. A cidade o recebeu com a frieza típica de lugares onde todos se conhecem e ninguém esquece. Eric era o rapaz novo, recém-ingressado no segundo ano do ensino médio noturno, tentando se enturmar em um ambiente que parecia aceitar apenas quem já fazia parte dele desde sempre. Observava, imitava comportamentos, sorria quando necessário, evitando chamar atenção. Foi nesse processo que ele descobriu a presença que todos evitavam. No terceiro ano, havia uma moça cercada por um silêncio antinatural. Chamavam-na de bruxa, não como brincadeira, mas como advertência. Ela tinha cabelos longos, sempre soltos, olhos marcados por lápis escuro borrado, como se carregasse noites sem descanso. Usava o uniforme de forma displicente, fora do padrão rígido das outras alunas. Era socialmente isolada e, ainda assim, constantemente acompanhada por cochichos que pareciam surgir do nada, como se o ar ao redor dela estivesse vivo. Aconselhado pelos novos colegas, Eric decidiu manter distância. Prometeu ignorá-la, fingir que não existia. Mesmo assim, algo quase magnético o atraía. Não era curiosidade, mas uma força silenciosa e insistente. Na volta para casa, isso se tornava mais evidente. Todas as noites, ela caminhava do outro lado da rua, paralela ao caminho de Eric. Seus passos eram lentos, quase arrastados, sempre cobertos pelas sombras das árvores. Eric seguia sozinho, pois morava na direção oposta à dos colegas, em uma casa afastada, isolada, a única que um pai solteiro e pintor conseguira pagar. Um lugar onde o silêncio nunca era completo. Ele a observava atentamente. A cabeça dela permanecia baixa, os lábios se movendo em murmúrios quase imperceptíveis, como se recitasse algo antigo, proibido. Isso se repetiu por semanas, até que a rotina começou a parecer um presságio. No refeitório, certa noite, os colegas revelaram que planejavam pregar uma peça na chamada bruxa. A ideia era cruel, cortar os longos cabelos da moça. Eric sentiu que aquilo ultrapassava limites perigosos e tentou se opor. Sua discordância despertou irritação. Foi empurrado até o banheiro, trancado ali, enquanto os outros seguiam para executar o trote. Preso naquele espaço abafado, Eric não viu o que aconteceu. Apenas ouviu sons confusos, risadas nervosas e uma correria desordenada. Soube apenas que havia sido feito. Quando foi libertado, a cena o atingiu como um golpe. A moça corria pelo corredor com as duas mãos sobre o rosto, chorando e gritando de forma assustadora, em um desespero quase selvagem. No chão, molhos de cabelo formavam um rastro irregular. Ao redor, rostos sorridentes celebravam a crueldade. Uma lembrança antiga invadiu a mente de Eric, seu antigo colégio. Os dias de humilhação constante, a sensação de impotência. Algo se rompeu dentro dele. O impulso veio como um gatilho. Ele agarrou o guarda-chuva longo que carregava e avançou. Os golpes foram violentos e descontrolados. Cabeças, narizes, estômagos. O sangue jorrou. Um dos rapazes caiu inconsciente após ser atingido brutalmente com o cabo do objeto. Eric só parou quando o professor de educação física conseguiu contê-lo. O ambiente parecia pesado, como se a escola inteira tivesse testemunhado algo irreversível. Levado à secretaria, Eric a viu novamente. A famosa bruxinha estava sentada, pequena, quebrada. Os cabelos agora curtos e repicados denunciavam a agressão. O choro era manso, mas profundamente triste.
O professor se afastou para socorrer os feridos, os deixando sozinhos. O silêncio se instalou. Eric sentou-se ao lado dela e, tomado pela culpa, deixou que as lágrimas caíssem. Ele tentou expressar arrependimento, dizendo que não havia conseguido impedir nada. Ela se aproximou com intimidade inesperada, apoiando a cabeça em seu ombro. Eric a envolveu com o braço e tentou confortá-la, prometendo que tudo ficaria bem. Ele disse bem baixinho: "Vai ficar tudo bem, meu amor." Sim, aquelas caminhadas noturnas durante semanas haviam criado um romance secreto entre eles. Eric, marcado por anos de bullying, jamais aceitaria que aquilo se repetisse. Nunca acreditara que ela fosse uma bruxa. Via nela apenas alguém incompreendido. Ele pensou em vingança. Ela recusou. Mesmo assim, 3 dias se passaram e o medo se espalhou pela escola. Os alunos olhavam Eric com pavor, como se ele fosse um animal selvagem. Não foi expulso, apenas suspenso, graças aos pedidos desesperados do pai. Ao retornar, um grito ecoou pela sala. Um dos antigos agressores havia encontrado um molho de cabelo preto dentro do livro. No mesmo dia, outro achou o cabelo no armário. Depois, nas mochilas, no lanche, dentro dos sapatos. Cabelo surgia em todos os lugares de forma impossível. Eles começaram a enlouquecer. Dias depois, um dos rapazes surgiu pálido, aterrorizado. Encontrara cabelo até em sua cama. Implorou para que aquilo parasse. A moça apenas indicou que ele mesmo poderia dar um fim àquilo. Pouco depois, ele abriu a janela da sala e se jogou do 3º andar, quebrando o pescoço ao atingir o chão. Eric foi até os limites da cidade, onde sua amada morava. Ela o recebeu com carinho. Ele questionou se havia exagerado. Ela sorriu de forma estranhamente serena e revelou que o cabelo já estava em toda a vida deles, que ele apenas havia levado à escola aquilo que ela havia amaldiçoado para existir em tudo: comida, cama, banheiro, sonhos. Eric riu achando que era brincadeira, até entrar na casa. Velas enfileiradas, pentagramas nas paredes, sangue fresco de um animal sobre uma mesa ritualística. Fotografias dos 3 rapazes espalhadas, marcadas por símbolos antigos. Todos os boatos eram verdade sobre ela. Na verdade, não eram boatos, ela era realmente o que diziam. Bruxa, ela sorriu estranhamente alto. Então, ao vir, ele viu sua própria foto, envolta por velas e incensos, dentro de um pentagrama. No topo, uma única palavra escrita: meu.